Capítulo 11. Uma carta inesperada. Eles não podem pensar que vou assinar isso, disse Elaine, jogando o maço de papéis no chão ao lado de sua cadeira. É improvável que o façam, disse Daelin. Seu cabelo dourado estava impecável, seu rosto firme e controlado, seu corpo esguio e equilibrado. A mulher era perfeita. Era injusto que ela parecesse tão imaculada enquanto Elaine se sentia como uma porca, engordada e pronta para o abate. Gosta de brincar, deu nisso. A lareira na sala de estar de Elaine crepitava calorosamente. O vinho estava em uma jarra de um dos aparadores de parede, mas é claro que ela não tinha permissão para nada disso. Se mais uma pessoa tentasse oferecer a ela o maldito leite de cabra. Bicho descansava perto da parede oposta, trança dourada pendurada sobre seu ombro direito, contrastando com seu casaco vermelho de gola branca e calça azul celeste. Ela se serviu de uma xícara de chá e sorriu, divertida, com a irritação de Elaine. Elaine podia sentir a emoção através do vínculo. Eram as únicas na sala. Elaine retirou-se para a sala de estar depois de aceitar a proposta do mensageiro de Elorin, explicando que gostaria de considerar a oferta em particular. Bem, ela consideraria isso. Considero isso um lixo, pois era só isso. Isso é um insulto, disse ela, apontando as páginas com a mão. Você pretende mantê-los presos para sempre, Elaine? Daelin perguntou, levantando a sobrancelha. Eles não podem pagar um resgate, não depois do que gastaram para financiar sua proposta de sucessão. Isso deixa você com uma decisão. Eles podem apodrecer, disse Elaine cruzando os braços. Eles levantaram exércitos contra mim e sitiaram Kemnin. Sim, disse Daelin categoricamente. Acredito que eu estava lá. Elaine xingou baixinho para si mesma. Então se levantou e começou a andar. Bist olhou para ela. Ambas sabiam que Melfane havia sugerido que Elaine evitasse cobrar impostos. Elaine encontrou os olhos do guardião teimosamente. Da guardiã teimosamente, então continuou andando. Tiakemi, aquela maldita parteira. Caminhar não era cansativo. Elorin foi um dos últimos redutos locais do governo de Elaine e foi o mais problemático, exceto, talvez, por Jari de Sarandi. Esses meses marcaram o início de um longo período de teste para Elaine. Como ela se posicionaria sobre certas questões? Com que facilidade ela seria empurrada? Quanto ela puxou depois de sua mãe? Eles deveriam saber que ela não seria facilmente intimidada. Mas a triste verdade era que ela estava em cima de um polido precário, feito de xícaras de chá empilhadas. Cada uma dessas taças era uma casa andoriana. Algumas a apoiaram de bom grado, outros de má vontade. Muitos poucos deles eram tão robustos quanto ela gostaria. Os nobres cativos são um recurso, disse Elaine. Eles devem ser vistos como tal. Daelin assentiu. A nobreza tinha um jeito de incitar Elaine, forçando-a a se esforçar para obter respostas que ambas sabiam que ela precisava encontrar. Um recurso sem sentido, a menos que seja eventualmente gasto, observou Daelin. Ela segurava uma taça de vinho. Maldita mulher. Sim, disse Elaine. Mas vender um recurso ao descoberto seria estabelecer uma reputação de descuido. A menos que você venda algo pouco antes de seu valor despencar. Ah, disse Daelin. Muitos comerciantes foram chamados de tolos por negociar pimentas geladas com desconto, apenas para serem chamados de sábios quando os preços caem ainda mais. E esses cativos? Você viu o valor deles caindo em breve? Suas casas foram comprometidas, disse Daelin. Quanto mais forte sua posição se torna, Elaine, menos valiosos esses cativos políticos se tornam. Você não deve desperdiçar a vantagem,
Mas também não deve guardá-la até que ninguém mais se importe. Você poderia executá-los, disse Birgit. Ambas a encararam. O quê? Disse Birgit. É o que eles merecem e estabeleceria uma reputação de mão dura. Não está certo, disse Elaine. Eles não deveriam ser mortos por apoiar outra pessoa no trono. Não pode haver traição onde não há rainha. A série foi totalmente diferente. Então nossos soldados podem morrer, mas os nobres vão embora? Vão escapar? Perguntou Birgit. Então ela levantou a mão antes que Elaine pudesse protestar. Poupe o seu irmão, Elaine. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Sempre foi assim. A gente tá precisando mudar essas coisas, hein? Elaine voltou a andar. Ela parou, no entanto, para pisar na proposta de Elorin ao passar por ela. Isso lhe rendeu um revirar de olhos de Birgit, mas foi bom. A proposta era uma lista de promessas vazias que concluíam com a exigência de que Elaine libertasse os cativos para o bem de Andor. Elorin afirmou que, como os cativos não tinham fundos, a coroa deveria perdoá-los e libertá-los para ajudar na reconstrução. Verdade seja dita, Elaine estava pensando em fazer isso. Mas agora, se a luz soltasse, os três veriam Elorin como sua salvadora. Qualquer gratidão que Elaine pudesse ter ganhado seria dada à sua rival. Sangue, malditas cinzas. As manipuladoras de vento estão começando a perguntar pela terra que você prometeu a elas, observou Daelin. Já? A mulher mais velha assentiu. O pedido ainda me preocupa. Por que elas querem um pedaço de terra como esse? Elas mereceram, disse Elaine. Possivelmente. Embora isso signifique que você é a primeira rainha em 5 gerações a ceder uma porção de Andor, não importa quão pequena, a um estrangeiro. Elaine respirou fundo e estranhamente se sentiu mais calma. Malditas mudanças de humor. Meu fone não havia prometido que eles ficariam menos pronunciados à medida que a gravidez progredisse. No entanto, às vezes ela ainda sentia as emoções saltando como uma bola em um jogo infantil. Elaine se recompôs e sentou-se. Não posso permitir isso. As casas estão todas procurando oportunidades para abrir caminho até o poder. Você faria o mesmo no lugar deles, garanto, disse Daerin. Não se eu soubesse que a última batalha está se aproximando, Elaine retrucou. Precisamos fazer algo para direcionar os nobres para assuntos mais importantes. Algo para unificá-los atrás de mim, ou pelo menos convencê-los de que não devem brincar comigo. E você tem um meio de conseguir isso? Perguntou Daelin. Sim, Elaine disse, olhando para o leste. É hora de tomar Cair Rien. Bicho engasgou silenciosamente com o chá. Daelin apenas ergueu uma sobrancelha. Uma jogada ousada. Ousada? Bicho perguntou, enxugando o queixo. É uma loucura. Elaine, você mal tem Andor sob controle. Isso torna o tempo ainda melhor, disse Elaine. Temos impulso. Além disso, se nos mudarmos para Cair Rien agora, isso mostrará que pretendo ser mais do que uma rainha bajuladora. Duvido que alguém espere isso de você, disse Birch. Se o fizerem, provavelmente levarão muitos golpes na cabeça durante a luta. Ela está certa, por mais grosseira que seja a representação, concordou Daelin. Ela olhou para Birch e Elaine sentiu uma pontada de antipatia pelo vínculo de Birch. Claro. O que seria necessário para que as duas se dessem bem? Ninguém duvida de sua força como rainha, Elaine. Isso não impedirá que os outros tomem o poder que puderem. Eles sabem que é improvável que consigam mais tarde. Não tenho 15 anos para estabilizar meu governo como uma mãe, disse Elaine. Olhe, todas nós sabemos que Rand vivia dizendo sobre eu assumir o trono do sol. Um regente governa lá agora, esperando por mim. E depois do que aconteceu com Kolavaeri, ninguém ousa desobedecer às ordens de Rand.
Ao assumir esse trono, disse Daerin, você corre o risco de parecer que está deixando o Autório entregá-lo a você. Como? Disse Elaine. Eu tive que tomar Andor sozinha, mas não há nada de errado em aceitar o presente de Carrier. Se os Aiel foram os únicos a libertá-la, estaríamos fazendo um favor aos Carrierianos, evitando uma sucessão complicada. Minha reivindicação ao trono é forte, pelo menos tão forte quanto de qualquer outra pessoa, e aqueles que são leais a Rand ficarão para trás. E você não corre o risco de se estender demais? Possivelmente, Elaine disse, mas acho que vale a pena o risco. Em um passo eu poderia me tornar uma das monarcas mais poderosas desde Arthur Asa de Gavião. A discussão foi interrompida por uma batida educada na porta. Elaine olhou para Daelin e a expressão pensativa da mulher significava que ela estava considerando o que Elaine havia dito. Bem, Elaine atacaria pelo trono do sol, com ou sem a aprovação de Daelin. A mulher estava se tornando cada vez mais útil para Elaine como conselheira. Deus seja louvado por Daelin não ter desejado o trono para si mesma. Mas uma rainha não podia deixar cair na armadilha de depender demais de uma única pessoa. Birch abriu a porta, deixando entrar o mestre Norre, que parecia uma cegonha. Ele estava vestido de vermelho e branco, seu rosto comprido, caracteristicamente sombrio. Ele carregava sua pasta de couro debaixo do braço, e Elaine reprimiu um gemido. Achei que tínhamos terminado o dia. Eu também, Vossa Majestade, ele disse, mas vários assuntos novos surgiram. Achei que eles poderiam ser interessantes para você. O que você quer dizer? Bem, Vossa Majestade, Norrie disse. Você sabe que eu não sou particularmente apaixonado por certo tipo de trabalho. Mas, à luz das recentes adições da minha equipe, vi motivos para expandir minhas atenções. Você está falando sobre Hark, não é? Disse Birch. Como está o pedaço inútil de sujeira? Norrie olhou para ela. Ele é sujo, devo dizer. Ele olhou para Elaine. Mas ele é bastante hábil, uma vez que recebe a motivação adequada. Por favor, perdoe-me se tomei liberdades, mas depois dos encontros recentes dos convidados para suas masmorras que eles forneceram, achei sensato. Do que você está falando, mestre Norre? Elaine perguntou. Senhora Bazarrin, Vossa Majestade, disse Norre. A primeira instrução que dei ao nosso bom mestre Hark foi para vigiar o local de residência da Aes Sedai, uma certa estalagem conhecida como The Greeting Hall, o Salão de Boas-Vindas. Elaine sentou-se ereta, sentindo uma explosão de excitação. Duhara Bazarrin tentou repetidamente ganhar uma audiência com Elaine, intimidando vários membros da equipe do palácio. Todos sabiam agora, no entanto, que ela não seria admitida. A Aes Sedai ou não, ela era uma representante de Elaida e Elaine não pretendia ter nada a ver com ela. Você a vigiava, Elaine disse ansiosamente. Por favor, me diga que descobriu algo que eu possa usar para banir aquela mulher insuportável. Então não estou sob nenhuma condenação? Mestre Norrie perguntou cuidadosamente, ainda tão seco e desanimado como sempre. Ele ainda era inexperiente quando se tratava de espionagem. Luz, não, Elaine disse. Eu deveria ter ordenado isso sozinha. Você me salvou desse descuido, mestre Norrie. Se o que você descobriu for uma notícia boa o suficiente, é provável que eu o beije. Isso provocou uma reação. Seus olhos se arregalaram de horror. Foi o suficiente para fazer Elaine rir, e Birch riu também. Daí não parecia satisfeita. Bem, ela poderia lhe chupar o pé de uma cabra, pelo que Elaine se importava. Bem, Norrie disse. Isso não seria necessário, Sua Majestade. Pensei que, se houvesse amigos das trevas fingindo ser a Aes Sedai na cidade, ele, como os outros, aprendera a não se referir a Falion e às outras como a Aes Sedai na presença de Elaine.
Poderíamos querer manter boa vigilância sobre qualquer um que pretenda ser a Torre Branca. Elaine assentiu ansiosamente. Ah, mas Norre poderia devagar. Receio que devo desapontar Vossa Majestade, Norre disse, obviamente notando a excitação de Elaine. Se você estava esperando por uma prova de que esta mulher é uma amiga das trevas. Ah. No entanto, disse Norre, levantando um dedo fino, tenho motivos para acreditar que Duhara Sedai pode ter participado do documento que você parece estar tratando com reverência incomum. Ele olhou para as páginas que Elaine havia jogado no chão. Uma trazia o contorno distinto do seu sapato. Duhara tem se encontrado com Elorin? Elaine perguntou. De fato, ela tem, disse Mestre Norre. E as visitas estão cada vez mais frequentes. Elas são feitas com alguma medida de sigilo também. Elaine olhou para Daelin. Por que Duhara quer que meus rivais sejam libertados? Daelin pareceu perturbada. Ela não poderia ser tão tola a ponto de assumir que pode levantar um movimento contra você, particularmente usando um grupo de senhores e senhoras quebrados e falidos. Vossa Majestade? Norre perguntou. Se eu puder oferecer um comentário. Claro, Mestre Norre. Talvez a Aes Sedai esteja tentando bajular Lady Elorin. Não sabemos ao certo se elas conspiraram com esta proposta. Simplesmente parecia provável, a julgar pela frequência e tempo das visitas da Aes Sedai. Mas ela pode não ter motivos para apoiar seus inimigos tanto quanto tem motivos para cair nas boas graças de alguns membros da nobreza da cidade. Era possível. Não era provável que Duhara voltasse à Torre Branca, não importa quantas vezes Elaine sugerisse que ela o fizesse. Voltar seria apresentar a Elaida mãos vazias e uma Andor hostil. Nenhuma Aes Sedai seria tão facilmente dissuadida. No entanto, se ela pudesse retornar com a lealdade de alguns membros da nobreza andorana, seria alguma coisa. Quando Duhara deixou sua pousada para visitar a casa de Elorin, disse Elaine, como ela se vestia? Embora Elorin tivesse falado brevemente sobre retornar às suas propriedades, ela não havia partido, talvez percebendo que ainda não era politicamente útil. Ela residia em sua mansão em Kemene, no momento. Em um manto, Vossa Majestade, disse Norre, com o capuz puxado. Rico ou pobre? Eu não sei, respondeu Norre, parecendo envergonhado. Eu poderia buscar o mestre Hark. Isso não será necessário, disse Elaine. Mas me diga, ela foi sozinha? Não. Acredito que ela sempre teve um contingente bastante grande de atendentes com ela. Elaine assentiu. Ela estava disposta a apostar que, embora Duhara usasse uma capa e um capuz puxado, ela deixou seu anel da grande serpente e escolheu uma capa distintamente rica para o subterfúgio, junto com os atendentes. Mestre Norre, Elaine disse, temo que você tenha sido enganado. Vossa Majestade? Daerin assentiu. Ela queria ser vista visitando Elorin. Ela não queria que as visitas fossem oficiais. Isso a colocaria formalmente contra o seu trono. Mas ela queria que você soubesse o que ela estava fazendo. Ela está se misturando descaradamente com os meus inimigos, disse Elaine. É um alerta. Ela me ameaçou antes, dizendo que eu não gostaria de me opor a ela e a Elaida. Ah, disse Norre, desanimado. Então minha iniciativa não foi muito boa. Afinal. Ah, ainda foi valiosa, disse Elaine. Se você não a tivesse vigiado, teríamos perdido isso, o que seria embaraçoso. Se alguém vai sair de seu caminho para me insultar, então eu pelo menos quero estar ciente disso. Nem que seja para saber quem devo decapitar mais tarde. Norre empalideceu. Figurativamente, mestre Norre, ela disse. Por mais que ela queira fazer isso. E Elaida também. Ela ousou enviar um cão de guarda para aconselhar Elaine? Elaine balançou a cabeça. Depressa, Egwene. Precisamos de você na torre.
O mundo precisa de você lá. Ela suspirou, voltando-se para Norrie. Você disse que havia vários assuntos novos que precisavam da minha atenção? De fato, Vossa Majestade, ele disse pegando sua horrível pasta de couro. Ele removeu uma página dela, uma que ele não considerava com tanta reverência quanto a maioria que colecionava. De fato, ele segurou esta entre os dois dedos e a segurou no alto, como um homem pegando um animal morto encontrado na sarjeta. Você vai se lembrar de suas ordens sobre bandos de mercenários? Sim, ela disse fazendo uma careta. Estava ficando com sede. Com tristeza, ela olhou para a xícara de leite de cabra quente na mesa ao lado de sua cadeira. As notícias da batalha trouxeram um bando de mercenários ansiosos para oferecer seus serviços. Infelizmente para a maioria dos mercenários, o cerco foi curto. As notícias corriam rápido, mas soldados cansados e famintos viajavam devagar. Grupo de soldados continuaram a chegar à cidade em um fluxo constante. Os homens desapontados por não encontrarem necessidade de suas armas. Helene começou mandando-os embora. Então ela percebeu a tolice nisto. Todos os homens seriam necessários em Tarmon-Gaidon. E se Andor pudesse fornecer 5 ou 10 mil soldados extras para o conflito, ela queria fazê-lo. Caralho, hein? Perigoso. Ela não tinha dinheiro para pagá-los agora, mas também não queria perdê-los. Então, em vez disso, ela ordenou que Mestre Norrie e o Capitão Guibon dessem as mesmas instruções a todos os bandos de mercenários. Eles não deveriam permitir mais do que um certo número de soldados em Kemene por vez, e eles deveriam acampar a menos de uma légua da cidade. Isso era para deixá-los com a ideia de que ela os encontraria eventualmente e lhes ofereceria trabalho. Ela poderia fazer isso agora que havia decidido assumir o trono do sol. Claro, os últimos mercenários que ela contratou tinham estragado com ela com mais frequência do que nunca. Contra seu melhor julgamento, ela pegou o copo de leite e tomou um gole. Bicht assentiu satisfeita, mas Helene fez uma careta. Melhor passar sede. Bem, disse Mestre Norrie olhando para a página em seus dedos. Um dos capitães mercenários decidiu enviar a você uma carta muito familiar. Eu não teria trazido para você, mas após a segunda leitura parece que é algo que você deveria ver. As alegações do bandido são bizarras, mas eu não gostaria de ser o único a ignorá-las, caso elas se provassem precisas. Curiosa, Helene pegou o papel. Reivindicações estranhas? Ela não conhecia nenhum capitão mercenário. Os rabiscos na página eram irregulares. Havia várias palavras riscadas e parte da ortografia era criativa. Quem quer que fosse esse homem, Ela piscou surpresa quando chegou ao final da carta. Então ela leu novamente. Sua real dor nas minhas costas. Estamos esperando aqui para falar com você e estamos ficando com raiva e perturbados. Isso significa raiva. Tom diz que você é uma rainha agora, mas acho que isso não muda nada. Sinto que você agiu como uma rainha o tempo todo de qualquer maneira. Não se esqueça que carreguei o seu lindo traseiro para fora de um buraco a entear, mas você agiu como uma rainha então. Então acho que não sei por que estou surpreso agora que você age como uma, quando na verdade é uma rainha. Então estou pensando em tratá-la como uma maldita rainha e enviar-lhe uma maldita carta e tudo, falando alto e chamando sua atenção. Eu até usei meu anel como um sinete, como se fosse o papel propriamente dito. Então aqui está minha saudação formal. Então, caralho, pare de me mandar para fora, para que possamos conversar. Preciso dos seus fundidores. É muito importante. Matt. PS. Saudação significa saudação. PPS. Não se importe com as palavras riscadas ou com a grafia ruim. Eu ia escrever esta carta, mas Tom está rindo tanto de mim que quero terminar. PPS. Não se importe que eu chame seu traseiro de bonito.
Quase nunca passei algum tempo olhando para ele, pois sei que você arrancaria meus olhos se me visse. Além disso, agora estou casado, então isso não importa. Elaine não conseguia decidir se ficava indignada ou exuberante. Exuberante, não é? Exultada? Matt estava em Andor e Tom estava vivo. Eles escaparam de Eboldar. Eles tinham encontrado o Over. Como eles escaparam do Xianshan? Tantas emoções e perguntas brotaram nela. Beast ficou ereta, franzindo a testa, sentindo as emoções. Elaine, o que é isso? O homem a insultou? Elaine se viu balançando a cabeça, com lágrimas se formando em seus olhos. Beast amaldiçoou, aproximando-se. Mestre Norrie pareceu surpreso, como se lamentasse ter trazido a carta. Elaine caiu na gargalhada. Beast congelou. Elaine? Estou bem, disse Elaine, enxugando as lágrimas dos olhos e forçando-se a respirar fundo. Ah, luz. Eu precisava disso. Aqui, leia. Beast pegou a carta e, enquanto lia, seu rosto se iluminou. Ela riu. Você tem um belo traseiro? Ele deveria estar falando. Matt tem um traseiro tão bom quanto um homem. Beast, disse Elaine. Bem, é verdade, disse a guardiã, devolvendo a carta. Acho o rosto dele bonito demais, mas isso não significa que não posso julgar um bom traseiro quando vejo um. Luz, vai ser bom tê-lo de volta. Finalmente alguém com quem posso beber e que não me vê como sua maldita superior militar. Controle-se, Beast, Elaine disse, dobrando a carta. Noé pareceu escandalizado com a troca. Daí ele não disse nada. Demorava muito para perturbar aquela mulher, e ela ouviu o pior de Beast. Você se saiu bem, mestre Noé, disse Elaine. Obrigado por trazer isso para minha atenção. Você realmente conhece esses mercenários, então? Ele perguntou, uma pitada de surpresa soando em sua voz. Eles não são mercenários. Na verdade, não tenho certeza do que são. Amigos e aliados, espero. Por que Matt trouxe o bando da Mão Vermelha para Andor? Eles eram leais a Hand? Ela poderia fazer uso deles. Matt era um canalha, mas ele tinha um olho extremamente bom para táticas e guerra. Um soldado sob seu comando valeria 10 da raré mercenária que ela foi forçada a contratar recentemente. Perdão, Majestade, pelo meu erro, disse Nori. Eu deveria ter trazido isso para você antes. Meus informantes me disseram que este grupo esteve recentemente a serviço da coroa de Murandi. Então desconsiderei a insistência de seu líder de que ele não era um mercenário. Você se saiu bem, mestre Nori, disse Elaine, ainda se sentindo divertida e insultada. Era estranho quantas vezes alguém se movia entre essas duas emoções quando Matrin Calton estava envolvido. Luz sabe que já estive ocupado o suficiente. Mas, por favor, se alguém disser que me conhece pessoalmente, pelo menos leve isso à atenção de Beast. Sim, Vossa Majestade. Marque um encontro com o Mestre Calton, ela disse, desejando distraidamente ter tempo para responder a ele uma carta tão ofensiva quanto a que ele havia escrito para ela. Diga a ele que deve trazer Tom com ele, para mantê-lo na linha. Como quiser, Sua Majestade, disse Norrie com uma reverência caracteristicamente rígida. Se eu puder me retirar. Ela acenou com a cabeça em agradecimento e ele saiu, fechando a porta. Elaine segurou a carta de Matt entre os dedos. Ela poderia usar Matt de alguma forma para ajudá-la com os problemas que Elodin estava causando? Como ela usou os homens da fronteira? Ou isso era muito óbvio? Por que ele mencionou fundidores de sinos? Perguntou Birch. Pode ser algo tão simples quanto precisar de um novo sino para marcar a hora de seu acampamento. Mas você não acha que é simples? Matt está envolvido, disse Elaine. Ele tem um jeito de complicar as coisas e a maneira como escreveu essa linha faz com que pareça um de seus esquemas. Verdade.
E se ele apenas quisesse um sino, poderia ganhar o suficiente para comprá-lo depois de uma hora jogando dados. Vem agora, Elaine disse. Ele não tem tanta sorte. Bridget bufou em seu chá. Você precisa prestar mais atenção, Elaine. Aquele homem poderia jogar dados com o tenebroso e vencer. Elaine balançou a cabeça. Soldados, incluindo Bridget, podiam ser muito supersticiosos. Certifique-se de ter algumas guardas extras de plantão quando Matt vier. Ele pode ser exibido e eu não gostaria que ele fizesse uma cena. Quem é esse homem? Daelin perguntou, parecendo confusa. Um dos outros dois Taverem que cresceram com Rand Altor, disse Bridget, engolindo seu chá. Ela havia desistido de beber enquanto Elaine estava grávida. Pelo menos outra pessoa tinha que sofrer também. Matt é um indivíduo particularmente dinâmico, disse Elaine. Ele pode ser muito útil quando devidamente aproveitado. Quando ele não está, o que acontece na maioria das vezes, ele pode ser um desastre total. Mas o que quer que possa ser dito sobre o homem, ele e seu bando sabem como lutar. Você vai usá-los, não vai? Disse Bridget, olhando-a com apreço. Claro, disse Elaine. E pelo que me lembro de Matt falando, ele tem muitos cairianos no bando. Eles são filhos nativos. Se eu chegar com essa seção do bando como parte do meu exército, talvez a transição seja mais fácil. Então você realmente pretende continuar com isso? Perguntou Daelin. A assumir o trono do sol? Agora? O mundo precisa de união, disse Elaine, levantando-se. Com o Cairien, começo a tricotar todos nós. Rand já controla Ilha Itear e tem vínculo com Zaiel. Estamos todos conectados. Ela olhou para o oeste, onde podia sentir aquele nó de emoções que era Rand. A única coisa que ela sentiu nele esses dias foi uma raiva fria, enterrada profundamente. Ele estava em Arad Doman. Elaine o amava, mas ela não pretendia ver Ando se tornar apenas outra parte do Império do Dragão. Além disso, se Rand morresse em Shai Al Ghul, quem governaria aquele império? Poderia acabar, mas ela temia que alguém, Darling talvez, fosse forte o suficiente para mantê-lo unido. Nesse caso, Andor ficaria sozinha entre os impérios Xianshan, agressores ao sudoeste, o sucessor de Rand ao noroeste e sudeste, e os homens da fronteira unidos no norte e nordeste. Ela não podia deixar isso acontecer. A mulher dentro dela se encolheu em pensar em planejar a morte de Rand. Mas a rainha não podia ser tão melindrosa. O mundo estava mudando. Sei que será difícil administrar duas nações, disse Elaine. Mas devo assegurar Cairien, para o bem de ambos os tronos. Ela se virou e encontrou os olhos de Daelin, e a mulher mais velha assentiu lentamente. Parece que você está comprometida. Estou, disse Elaine. Mas sinto que vou precisar do uso confiável da viagem se quiser administrá-los. Vamos marcar uma reunião para mim com Sumeco e Alize. Precisamos discutir o futuro da confraria.